Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Queríamos nessa noite, mais uma vez, junto com vocês, fazer uma reflexão. E nesta noite, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao versículo 7. E diz assim: Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai, comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Pai e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, e agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra. Conclamamos, ó Deus, o teu Espírito Santo para que ajude-nos nessa interpretação, para que essa palavra chegue ao coração de todos aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir. E que teu Espírito Santo, Deus, faça aquilo que te apraz. Eu oro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Queridos irmãos, aqui estamos, né? Vamos fazer uma reflexão breve, né? Por causa do nosso tempo, o tempo é curto, mas vamos fazer uma reflexão aqui para a edificação das nossas vidas. Nós estamos diante de um texto que é um convite do profeta Isaías ao povo de Israel, e que isso se estenderia para outros povos também, né? E o profeta ele clama ao povo para que possa ouvir aquilo que Deus mandou ele falar. O povo andava desgarrado e Deus queria ajuntar esse povo novamente. Então nós vemos aqui no capítulo 53, no capítulo 54, a manifestação da graça de Deus numa profecia na vinda do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça opera na vida do ser humano. O que é a graça? A graça ela é um favor imerecido, ou seja, nós não temos direito de receber, mas Deus oferece para cada um de nós. É um favor que nós não merecemos. Por que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores. Nós temos defeitos. Então o perfeito vem substituir o imperfeito, que somos nós, estávamos condenados para a morte. Para que pudéssemos, através da sua morte, obtivermos o direito novamente da vida. Vida eterna. Deus, com seu grande amor, aliás, o seu infinito amor, através da sua obra redentora, do seu Filho, oferece este benefício a todos quanto estiverem dispostos a ir a ele, sem valor algum. Dinheiro nenhum poderia pagar pela nossa salvação. Só pela graça, irmãos. Só pela graça, só pela misericórdia. E ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 6, que diz assim:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de toda a humanidade recaiu sobre Jesus Cristo. A graça se mostra exatamente aí. Porque se isso não tivesse acontecido, todos nós estávamos mortos. Então a graça veio para nos presentear de algo que nós não merecíamos. Porque os erros, os pecados são nossos, não de Cristo. Não foi Cristo que pecou. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele sofreu todas as tentações possíveis e impossíveis. Mas ele não pecou. Por isso, ele foi o Cordeiro Imaculado para morrer por nós, para que tivéssemos vidas. Eu admiro um autor, teólogo, que morreu muito jovem, por incrível que pareça, chamado Dietrich Bonhoeffer. Em seu livro Discipulado, na página 20, ele diz o seguinte: a graça de Deus é preciosa e é o evangelho que sempre deve se procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual se deve bater. Ele chama a graça de Deus como algo precioso, algo incomparável, algo que precisa ser dado valor, que o ser humano precisa valorizar e não rejeitar, como muitos, infelizmente, têm feito. Ele está falando de uma graça, irmão, preciosa, de valor insubstituível. E ele dá essa graça. Você não precisa pagar nada por isso. Você não precisa pagar nada por isso. Deus já lhe deu, Deus já te concedeu. E o profeta Isaías faz alguns convites nesse texto aos seus leitores a participarem desses benefícios obtidos pelo sofrimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que eu pedi que lessem em casa, vocês, todo o capítulo 53 e todo o capítulo 54, para que vocês entendam o que Deus está falando. Os benefícios do reino serão gratuitos por causa da sua obra redentora. Está lá em Isaías 53, 6, que nós lemos, o versículo 8, o versículo 11. E também está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vinde e comprai sem dinheiro e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e comei. E sem preço, vinho e leite. E quando ele coloca vinho e leite aqui, irmão, isso é uma simbologia. É uma simbologia, um símbolo de abundância, de satisfação, de prosperidade. Está lá em Joel, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mostos, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Essas duas palavras, vinho e leite, quer simbolizar exatamente isso. Algo que vai nos dar abundância, satisfação, prosperidade. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Mas o povo parece que não ouve. E o profeta continua fazendo o convite e pede que todos ouçam atentamente, ou seja, com bastante diligência, com bastante atenção. Um ouvido disposto a ouvir é o requisito
que se faz necessário para que alguém entre na vida com Deus. Algo que o homem espiritual conhece, mas apenas pelo seu instinto, e que as pessoas profanas jamais aprendem, porque tem um coração endurecido, uma cerviz endurecida, e não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, através da sua palavra, nós temos que ter um coração quebrantado diante dele e reconhecer que somos pequeninos diante de um Deus tão grande como é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas parece difícil a obediência do povo. Parece que cada vez vai ficando mais difícil. E o profeta Isaías torna a pedir a eles: inclinem os ouvidos e venham, para que a sua alma possa viver. E Deus fará uma aliança perpétua através de suas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vinde, se inclinem os ouvidos a ouvir o que Deus tem para vocês, para que a alma de vocês possam viver, possam resplandecer e não sejam condenadas à morte eterna. Ele está mandando, o profeta está clamando ao povo. Parece que a desobediência era muito grande. Será que nos dias de hoje isso é diferente? Será que é diferente do dia de hoje? Hoje as coisas melhoraram cientificamente, tecnologicamente, mas a questão da desobediência continua do mesmo jeito. A iniquidade, a transgressão só tende a aumentar e o castigo é iminente. O que Deus está chamando é para que haja um arrependimento e receba a graça de Deus, que é o perdão, e sejam salvos. Fica claro, irmão, que as coisas nobres a serem obtidas devem ser com um coração bem disposto, embora não pela dignidade humana, mas sim as que pertencem ao pacto com Deus, o pacto que Deus fez com Davi, a aliança que Deus fez com Davi. O Senhor lhe prometeu que a sua descendência reinaria sobre Israel num reino eterno. Está lá em 2 Samuel 7, 8 e 16. Depois vocês estejam lendo. Paulo liga a ressurreição de Cristo a essa promessa em Atos 13, 34. Uma vez que se tratou de um acontecimento fundamental do cumprimento dessa promessa. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo confirma a graça de Deus prometida a todos que ouvem, a todos que obedecem, a todos que se arrependem, a todos que creem no Filho de Deus como o Messias, que deu a vida por todos nós. Deus, ele quer dar a sua graça, algo imerecido para nós. As transgressões, as iniquidades estão sobre o povo, sobre a nação, sobre o mundo. E Deus quer dar da sua graça o perdão para esse povo e dar-lhe o direito de ter a vida eterna. Por fim, o profeta faz um convite mais contundente e diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, nesse versículo 6, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ele cumprimenta com o versículo 7, dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Irmãos, por tudo que tenhamos feito, por todos os erros cometidos, uma coisa temos que fazer: buscar a Deus enquanto podemos achar.
Enquanto a igreja está na terra, nós temos a possibilidade de encontrar Deus e pedir perdão. É preciso que haja arrependimento e creiam que Jesus é esse que está lá em Isaías, prometido, que se cumpre na cruz do Calvário. Deus quer salvar você, mas basta você querer aceitar Jesus Cristo como Salvador. Por isso, irmãos, eu peço a todos vocês que, em nome de Jesus Cristo, não demorem para buscar Deus. Ele quer salvar vocês. Há o desejo grande de invocar o nome de Israel. Lembra do ladrão na cruz do Calvário? O ladrão na cruz do Calvário, irmãos, estavam ali. Estava precisando de salvação. Tinham dois. Um deles reconheceu que estava pagando pelo que ele fez. Isso é reconhecimento, isso é arrependimento. E pediu misericórdia a Deus. Deus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim aconteceu. Mas aquele que não reconheceu, aquele que não se curvou ao Senhor, esse infelizmente não pôde ter o direito da salvação, porque não acreditou, foi um incrédulo. Não seja um incrédulo, mas creia que Deus quer derramar a sua graça sobre a sua vida. Ele quer te salvar, mas você precisa crer nele. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.